Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã, atender este convite que me foi feito há algum tempo pelos organizadores desse evento. O tema que me coube falar é sobre saúde única, os principais conceitos de saúde única e a sua ligação com a segurança alimentar, o desenvolvimento de resistência bacteriana, algumas zoonoses e alguns impactos que tem isso causado no meio de produção animal. É um tema bastante amplo, que nós vamos abordá-lo, lembrando, em primeiro lugar, que a emergência de formas de resistência bacteriana aos antimicrobianos e a velocidade e a magnitude que este fato vem acontecendo, a emergência de resistência, tem preocupado autoridades de saúde no mundo todo, como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a OIE, a FAO, isoladamente ou dentro do contexto do Códex Alimentários em nível internacional, assim como a Organização das Nações Unidas, e o Brasil, lá estando, também assim se manifestou. E aqui mais próximo de nós, o MAPA, a Anvisa e o Ministério da Saúde, também preocupados com a questão da resistência bacteriana, e diversas sociedades, inclusive a Poultry Science, sociedades de veterinária, sociedades de medicina, vêm se preocupando com este fato. É um fato importante que nós vamos tentar discuti-lo nesse primeiro momento de uma forma introdutória para que os outros palestrantes tenham condição de verticalizar mais em alguns dos temas que eu vou comentar. Em primeiro lugar, lembrar, embora vocês sejam todos da área de avicultura e conheçam isso muito bem, mas lembrar que em medicina veterinária os antimicrobianos são usados de 4 maneiras diferentes. Terapeuticamente, para tratar os animais que estão enfermos, uma forma chamada de controle, que se conhece melhor como forma metafilática, que é para tratar todos os animais que estão no mesmo galpão, quando alguns deles estão doentes. Uma forma profilática para evitar o aparecimento de alguma doença que ainda não tenha se manifestado e, durante algum tempo, como aditivo zootécnico melhorador do desempenho, o que antigamente nós chamávamos de promotores do crescimento. Esses usos, e alguns deles, têm sido questionados, e, em especial, a gente precisa entender que onde é que está o problema maior que está em discussão nessa manhã. Quando eu penso na quantidade de antimicrobiano administrada, nós vamos ver que se administra uma concentração maior para tratamento dos animais, portanto, para uso terapêutico, e uma concentração menor de antimicrobianos que, de modo geral, vai misturado à ração, ou às vezes na água de bebida, mas 90 e tantos % na ração, com finalidade de aditivo. Quando eu penso em tempo de tratamento, o tratamento terapêutico é feito com uma dose grande, como eu já falei, por tempo curto. Geralmente 3 a 5 dias, no máximo 7 dias. Quando eu penso no tratamento como aditivo ou profilático, o tratamento se estende por muito tempo. É por isso que quando nós discutimos as relações entre o uso de antimicrobianos em medicina veterinária e o problema da resistência bacteriana, a questão se torna muito mais séria e muito mais preocupante
quando eu abordo os usos profiláticos ou, especialmente, o uso como aditivo zootécnico. Vês que é conhecimento geral e é fato inegável, provado, que antimicrobianos em doses pequenas, administrados por tempo prolongado, induzem maior pressão de seleção para o aparecimento de bactérias resistentes. Daí que todas as medidas que estão sendo tomadas dizem respeito não ao tratamento terapêutico ou metafilático, mas ao uso prolongado na forma, principalmente, de aditivos melhoradores do desempenho. As preocupações das organizações internacionais e as organizações brasileiras, elas centram-se em alguns fatos bastante claros, bastante evidentes e que não há dúvida nenhuma científica no sentido de que eles acontecem. O primeiro fato importante que nós temos que ter em mente é a facilidade com que a resistência bacteriana se instala e a facilidade que existem os genes de resistência bacteriana ou os determinantes de resistência de serem transferidos de uma bactéria para outra. Nós temos que entender, como aqui está neste painel, que os antimicrobianos não induzem a resistência bacteriana, mas eles atuam como agente de seleção, de pressão. É darwiniano. As bactérias querem sobreviver e, na presença de um antimicrobiano, principalmente quando ele está em quantidades pequenas, aquelas que são mais sensíveis morrem e aquelas que são mais resistentes sobrevivem, passando verticalmente para a sua prole essa resistência e a sobrevivência ao antimicrobiano. Por outro lado, o que é muito importante, além da velocidade com que as bactérias se multiplicam, elas têm a capacidade de trocar genes de resistência umas com outras, através de mecanismos que aqui estão, conjugação, transdução, transformação, né? São mecanismos comuns que acontecem entre elas, desde que tenham determinantes de troca de genes de resistência. E isto é importante, e é importante principalmente quando os antimicrobianos são usados por via oral. Porque o intestino funciona como uma câmara gigante de fermentação, onde as bactérias comensais e patogênicas, elas estão presentes na microbiota, e dada a velocidade de multiplicação bacteriana, existem amplas possibilidades de trocas de genes, de tal forma que uma bactéria de resistência possa passar o seu gene de resistência a outras. A Organização Mundial da Saúde listou uma série muito grande de bactérias resistentes, que aqui estão, né? E as classificou em prioridades de alta prioridade, de média prioridade ou de crítica prioridade, né? Então, elas estão aqui, os carbapenenos resistentes, a Pseudomonas aeruginosa, também carbapeneno resistente, as enterobacteriáceas, que são importantes para nós, né? Klebsiella, E. coli, Shigella e Proteus. Estas são as bactérias consideradas prioritárias que vêm causando enfermidades por agentes resistentes. Entre elas, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Heliobacter pylori, Campylobacter, Salmonella, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Shigella. Essas são as espécies. Do lado direito, os antimicrobianos aos quais elas estão deixando de ser sensíveis. É importante que se lembre
que muitas dessas bactérias acabam adotando, né, e sendo selecionadas com aqueles fatores de virulência, de resistência mista. Elas se tornam multiresistentes a vários tipos de antimicrobianos. Por outro lado, a gente tem que lembrar do pequeno número de novas moléculas de antimicrobianos que estão sendo sintetizados. Este é um fator importante que também traz um impacto muito grande. Porque se, por um lado, nós temos um aumento do número de bactérias que vão ficando resistentes, do outro preocupa também, porque poucas novas moléculas de antimicrobianos estão sendo sintetizadas e desenvolvidas. É um processo longo, que demanda de 8 a 10 anos a síntese de uma molécula de antimicrobiano, alguma coisa que gira em torno de 8 a 10 milhões de dólares, um desenvolvimento de uma molécula dessas, ou mais, né? De tal forma que este gráfico aqui mostrado, ele foi extraído recentemente de um documento da Organização Mundial de Saúde. Do lado esquerdo, eles mostram as moléculas, o número de moléculas ou a porcentagem de moléculas novas que estão na linha final para serem liberados como medicamentos. Aí é uma coisa em torno de 40 e poucos por cento, mas é preciso dizer que 48% foram de 10 moléculas que estão sendo desenvolvidas. Ou seja, existem 4 a 5 antimicrobianos novos na linha final para serem liberados. Preocupa o fato de que, se vocês olharem as 3 linhas dos anos anteriores, vocês vão verificar as colunas em verde e preto ou verde escuro, não sei, que eu não vejo a cor aqui tão clara. Vocês vão verificar que o número é aproximadamente o mesmo. E não é porque haja coincidência, é porque são as mesmas moléculas que há 3 anos estão ainda sendo analisadas para que sejam liberadas em fase 3 de pesquisa clínica. E o número do lado direito daquelas novas moléculas que estão aparecendo e que poderão se transformar a medicamento é ainda menor. Então, 2 realidades importantes que têm impactado: o aumento das formas de resistência e a diminuição do número de moléculas de novos antimicrobianos. Por outro lado, impacta também, em especial a área de veterinária, o fato de quase 60% das infecções humanas serem infecções de natureza zoonótica, ou seja, aquelas que os animais e os seres humanos têm em comum e que podem transmitir de animais para seres humanos e dos humanos para os animais. Apenas pegando as aves e apenas pegando as mais importantes, nós vamos ter a enterocolite por Campylobacter e por Salmonella, nós vamos ter as enterites por Campylobacter, a mortalidade causada por Salmonella e Klebsiella, diarreias por Coliformes, Salmonella e Campylobacter, e do lado direito os antimicrobianos, né, que já são afetados por elas, onde estas bactérias já mostram desenvolvimento de resistência. Ciprofloxacina, tetraciclina, ácido nalidíxico, ciprofloxacina, novamente, as tetraciclinas, mais uma vez, a meticilina, sulfas e, seguramente, a trimetropina, dihidrostreptomicina e as ciprofloxacinas, de novo, as quinolonas e fluoroquinolonas. Então, este é outro fato preocupante, porque se usam nos animais e nos seres humanos também os mesmos antibióticos para tratamento. A cadeia de transmissão, né, que se prevê ou que se discute, é a possibilidade de que no interior do intestino dos animais, no caso específico de aves, possam se desenvolver algumas bactérias resistentes.
Salmonella, coliformes, e estes contaminarem um alimento de origem animal e, através do alimento ingerido cru ou pouco cozido, atingir o trato gastrointestinal humano e passar o gene de resistência para bactérias da microbiota humana. Se nós formos fazer a cadeia de probabilidades, nós vamos ver que essa probabilidade não é tão grande, uma vez que dificilmente as pessoas ingerem alimentos crus, dificilmente não é de se esperar que ocorra contaminação de uma carcaça de ave por bactérias, sejam elas resistentes ou não. Mas o fato é que a probabilidade existe, e existe também de que a infecção seja ou aconteça na fazenda entre quem trabalha com as aves ou quem maneja as aves, e dessa pessoa contaminada se espalhe para outras da comunidade. Por outro lado, é inegável que nós estamos frente a uma pressão imensa exercida pelos consumidores em relação ao tema uso de antimicrobianos. E aqui, por favor, entendam consumidores de uma forma ampla. Não só aquele consumidor que vai ao supermercado, como essa senhora, escolher um produto, mas o consumidor que importa os nossos produtos, a União Europeia, os países árabes, a China, e as exigências desses países em relação a padrões de qualidade sanitária dos alimentos que importam. Então, os consumidores exercem pressão sobre os produtores, porque eles escolhem os produtos. Hoje, muitas etiquetas de produtos já colocam livres de antibióticos, porque os consumidores, às vezes, pagam mais por um produto que eles acreditam mais. Isto impacta os produtores, porque os produtores começam a perceber que há um nicho de mercado para antibiótico free e que, se quiserem exportar, vão ter que seguir algumas regras, e isto acaba impactando o uso de antibióticos em produção animal. Por outro lado, os consumidores também pressionam os legisladores, deputados, senadores, as ONGs, o IDEC, e, através dessa pressão, são feitas leis, porque, de alguma forma, a Anvisa e MAPA acabam também sofrendo essas pressões. Se não são pressões, eles acabam tendo de atender a algumas demandas, porque é deles a responsabilidade de manter o mercado comercial brasileiro. E estas demandas, que seguem via legislação, via MAPA, via Anvisa, acabam, de alguma forma, produzindo leis, instruções normativas, consultas públicas, que acabam resultando também num impacto sobre o uso de antimicrobianos em produção animal. Por outro lado, e também de grande importância, que pouco é lembrado, grande parte dos antimicrobianos administrados pela via oral acabam sendo eliminados com as fezes e contaminando o meio ambiente. Cerca de 80% deles não sofre completa biotransformação no organismo das aves e, portanto, vão aparecer no excreta, seja de aves, seja de suínos, onde quer que tenham sido usados, contaminando o meio ambiente. E aí os senhores têm citado alguns grupos de antimicrobianos para os quais já se encontraram concentrações razoáveis desses antimicrobianos contaminando a água e contaminando o solo. Se vocês compararem os níveis de contaminação com a menor MIC estabelecida para esses antimicrobianos,
vocês vão verificar que está havendo uma bioacumulação dessas moléculas de tal forma que já estão se aproximando muitas do valor do MIC, que é a concentração inibitória mínima para muitas bactérias. Ou seja, os resíduos de antimicrobianos eliminados através das fezes, que possam contaminar mananciais, que possam ser usados como esterco, se eventualmente não forem tratados, vão induzir pressão de seleção em bactérias, porque as bactérias sofrem e passam, né, como qualquer um de nós, por seleção natural, e o antimicrobiano exerce essa pressão de seleção. Portanto, dada essa grande magnitude de fatores que aqui foram comentados, é preciso que a questão da resistência aos antimicrobianos seja manejada de uma forma global, através do que se convencionou chamar de saúde única. Esta foi uma grande, se me permitem dizer, foi uma grande sacada da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional das Epizootias, a Organização da Saúde Animal. Porque, de fato, você não pode manejar um problema tão complexo como a resistência bacteriana tratando apenas com veterinários, com médicos, com agrônomos, com as pessoas que trabalham no campo, ou com o ministério, ou com a academia. As ações têm que ser ações conjuntas, globais. Este, no meu entender, de alguém que já vem vivenciando essa questão de resistência há mais de 30 e tantos anos, muitos dos senhores nem vivos sequer estavam ainda, mas eu já estava na lida falando de resistência, esta é a grande mudança. Porque hoje começamos a tratar de uma maneira global e não apontando o dedo uns para os outros e dizendo quem era o responsável por quê. Essa questão de saúde única, ela propõe que os seres humanos e os animais têm um relacionamento muito próximo e que ambos se relacionam com o meio ambiente. E ela propõe, portanto, este conceito não apenas em termos de resistência bacteriana, mas também para inúmeros outros fatos, né, que são e devem ser pensados de maneira global, entre os quais desmatamento, entre os quais poluição ambiental, entre os quais aumento da temperatura, mas a resistência bacteriana está inserida neste contexto. Especificamente, o uso de antimicrobianos nos animais de produção do lado esquerdo da tela, de forma terapêutica ou como aditivo, né, nos animais, pode induzir ou contribuir para o aparecimento de formas de resistência bacteriana, assim como do lado direito. O uso em medicina humana também contribui. Na verdade, as UTIs dos hospitais humanos são os locais em que maior número de bactérias resistentes são isoladas e identificadas. É uma realidade que os médicos conhecem, porque o tempo que as pessoas passam hoje nas UTIs e nos hospitais é sempre o mínimo possível, porque lá é um local de contaminação por agentes multiresistentes, infelizmente. E também quando se usa no meio ambiente, porque também em agronomia se usam antimicrobianos para debelar alguns tipos de praga, ou a contaminação do meio ambiente por dejetos usados, seja no ser humano, seja nos animais. Porque poucos de nós conhecemos o destino dos esgotos dos nossos hospitais. Não sabemos se os dejetos são tratados antes de serem liberados, ou, no caso de São Paulo, vão parar todos no Rio Pinheiros ou no Rio Tietê, irrigando a periferia da cidade, onde são produzidos os hortifruti, né, que são levados depois para o Ciasa. Os objetivos da FAO são muito claros.
O primeiro deles é melhorar e alertar todos os que trabalham com antimicrobianos sobre a resistência, trabalhar para que eles entendam este problema, também melhorar, aprimorar o uso dos antimicrobianos, em especial aos animais de produção, e, em terceiro lugar, fortalecer todos os mecanismos que existem no sentido de tentar conter o desenvolvimento de resistência bacteriana através de medidas de higiene, de medidas de biossegurança e outras, e pesquisa. É claro que essas medidas de higiene são fundamentais. Então, este problema que eu acabo de dizer aos senhores é um problema sério, que tem impactado de forma muito séria, muito grande, tem representado um desafio muito grande à produção animal. E ele talvez seja uma das questões mais relevantes do momento. É um verdadeiro jogo de xadrez, como aqui foi colocado, porque as peças, quando se usa o antimicrobiano, ou se libera ou não, ou se proíbe ou não, elas têm que ser, esses movimentos têm que ser pensados com muito cuidado, porque envolvem toda a cadeia de produção animal. O Códex Alimentários produziu algumas peças documentais importantes. Uma delas é este que está aqui, se chama o Código de Práticas, né, que foi recentemente aprovada a atualização, Código de Práticas para conter o desenvolvimento e o espraiamento de formas de resistência bacteriana. Lembrar que o Brasil é membro do Códex Alimentários, participou dessas discussões ativamente. E também publicou recentemente a 4ª atualização do seu livro dos chamados antimicrobianos criticamente importantes para uso em medicina humana. Estes documentos do Códex são importantes porque eles têm permitido aos agentes que trabalham nas instituições governamentais a tomada de medidas no sentido de tentar reduzir a resistência a bacterianas. A classificação do Códex foi feita baseada na importância do antimicrobiano para o tratamento da infecção humana e no fato de ele induzir resistência em uma bactéria que pudesse, eventualmente, ser transmitida dos animais para o ser humano através da alimentação ou não. Eu vou passar brevemente, não vou inserir, mas só mostrar que temos listas de antimicrobianos chamados criticamente importantes, estão aí, e eu coloquei em vermelho aqueles que receberam prioridade máxima. São os chamados criticamente importantes de alta relevância, os que devem mais ser protegidos, né? Entre eles, as cefalosporinas, de 3ª, 4ª e 5ª geração, os macrolídeos, como, por exemplo, a streptomicina, as polimixinas, como, por exemplo, a colistina, e as quinolonas e fluoroquinolonas, né, como ciprofloxacina, fluorofloxacina, enrofloxacina e outras floxacinas. Existem também os antimicrobianos classificados como altamente importantes. Aqui estão eles, né? Anfenicóis, aminopenicilina, cefalosporinas de 1ª e 2ª são criticamente, altamente importantes, né? E os importantes, aqueles que também são usados em medicina humana, embora com prioridade menor, entraram também na lista. A Organização Mundial da Saúde recomenda especificamente, quando se pensa no uso global dos antimicrobianos em veterinária, todos os usos, restringir o uso dos chamados medicamente importantes para finalidade de tratamento de animais. É uma solicitação difícil,
uma vez que a lista dos criticamente importantes, dos altamente importantes e dos importantes engloba uma quantidade muito grande daqueles que são usados em veterinária, inclusive terapeuticamente. Para a finalidade de crescimento ou de aditivo, né, a proibição é total do uso das moléculas dos antimicrobianos ditos importantes. Para a prevenção na ausência de doenças, a Organização Mundial de Saúde pede que não se usem os criticamente importantes, a não ser que provas de sensibilidade bacteriana indiquem a necessidade daquele antimicrobiano para o tratamento daquele tipo de infecção. E para controle e tratamento também que se restringam os usos dos criticamente importantes. Trabalhando juntas, estas legislações impactaram a produção animal no mundo todo. Nos Estados Unidos, hoje, os antimicrobianos são divididos em 3 grandes grupos: aqueles para uso humano, aqueles de uso humano e animal e aqueles de uso animal. Existem regras específicas para que se possa receitar, ou prescrever um antimicrobiano de uso humano e animal em animais de produção. Somente nos casos em que isso for absolutamente necessário, provado por provas de sensibilidade e que não haja uma alternativa de uso apenas em animais. E lembrar que nos Estados Unidos não se proibiu o uso de aditivos, mas se recomendou às indústrias que retirassem de suas bulas a indicação de aditivo, de uso como aditivo melhorador do desempenho, o que, tanto quanto eu saiba, foi aceito e cumprido. Na União Europeia, ela acaba de classificá-los em 4 grandes grupos. Não vou detalhar, mas um grupo chamado EVITE. Evite o uso em medicina veterinária dos criticamente importantes de alta relevância. Restrinja o uso dos antimicrobianos criticamente importantes. Diz a Europa também que eles só podem e devem ser usados mesmo para finalidade terapêutica após um diagnóstico preciso. Tenha cautela no uso de algumas moléculas e use essas moléculas apenas quando não se pode usar aqueles da categoria D, que são aqueles liberados para uso na Europa em animais de produção. No Brasil, o MAPA, atendendo à Organização Mundial de Saúde, instituiu um Plano Nacional de Controle de Resistência Bacteriana. E diz lá, em 2 dos seus objetivos, tem por objetivo melhorar, fortalecer as condições de higiene e controle de infecções e promover o uso prudente de antimicrobianos em animais de produção. Muitos aditivos já foram proibidos no Brasil, segue aí uma relação enorme, das proibições que vêm ocorrendo lentamente, pouco a pouco, em função, seguramente, de atendimento a demandas que o MAPA recebe, e bacitracina e virginiamicina estão agora numa consulta pública em que se prevê também a sua proibição mais adiante. Poucos são ainda usados no Brasil. Eu deixei em vermelho aqueles que estão no momento em discussão. A maior parte dos que são usados são antimicrobianos anticoccidianos, os ionóforos, e, tanto quanto saiba, nada pesa sobre a cabeça do uso dos ionóforos, felizmente. Então, essas medidas impactaram seriamente o uso de antimicrobianos em animais de produção. Será que isto é uma crise? Quando se fala que não se pode usar antimicrobianos
como aditivos alimentares, isso causou um pouco de mal-estar entre os produtores. Parece que o céu fechou, algumas trovoadas, relâmpagos, mas eu lembro que a palavra crise, no Oriente, ela é formada por dois símbolos. Um deles indica problema e o outro indica oportunidade. E onde muitos estão vendo problemas, surgem as oportunidades. E as oportunidades vêm exatamente da compreensão do que ocorre no trato gastrointestinal das aves, do balanço extremamente importante para manter a homeostase intestinal, que é o equilíbrio entre a microbiota, a mucosa intestinal e o sistema imune intestinal, que nós chamamos de GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue. Todas as mucosas têm tecidos linfóides, nós as chamamos de MALT, né? Aqui é gut. São as placas de Peyer, os tecidos todos organizados, né? E é importante que a gente entenda que essa preocupação tem que ocorrer, né? Vejam vocês aqui de novo uma conjugação bacteriana mostrada em fotografia microscópica, de um microscópio eletrônico. Mostra claramente, né, uma bactéria trocando gene de resistência através do mecanismo de conjugação. Portanto, é necessário prestar atenção a essa tríade, mucosa, microbiota, sistema imune. Esse slide mostra a complexidade dessa inter-relação. Mostra no lúmen intestinal a presença de bactérias patogênicas e de bactérias comensais, a quantidade de células imunes que se espalham pela mucosa intestinal e a submucosa, algumas delas como células dendríticas, enviando prolongamentos que se dirigem à luz intestinal, à inervação intensa, né, que existe dessa região. Então, esse balanço que nós vamos comentar agora é extremamente importante. As bactérias da microbiota do intestino desempenham funções importantíssimas. Funções protetoras, funções estruturais e funções metabólicas. Entre as funções protetoras, elas deslocam os patógenos ao se ligarem a alguns receptores de membrana. E elas competem com os patógenos por nutrientes, produzem algumas substâncias com efeito antimicrobiano. Ela tem uma função estrutural importante ao fortalecer as ligações apicais, impedindo que as ligações entre enterócitos se abram. Ela tem importância na secreção de imunoglobulinas e papel fundamental na produção de ácidos graxos de cadeia curta, na absorção de alguns nutrientes e na produção de algumas vitaminas. Eu vou verticalizar um pouquinho para tentar mostrar a importância desse fenômeno. Lembrem que eu mostrei a vocês que uma célula imune chamada célula dendrítica, aqui representada em verde, ela envia um prolongamento para a luz intestinal. Pois quando a célula dendrítica é ativada por um pedacinho de membrana, por qualquer elemento de bactérias comensais, ela apresenta esse antígeno às células da linhagem T, né, porque elas são células apresentadoras de antígenos, e ao apresentar as células T, elas deslocam a produção de citocinas para cima, para uma linhagem, um clone de células T, que vão produzir citocinas, como, por exemplo, a TGF-beta e a IL-10, a interleucina 10, que são interleucinas protetoras,
porque são interleucinas anti-inflamatórias, que mantêm a integridade da mucosa intestinal. Por outro lado, se a célula dendrítica for ativada por bactérias patogênicas, ela vai apresentar esses antígenos de bactérias patogênicas aos linfócitos, deslocando a produção de citocinas para citocinas de um perfil totalmente diferente. Um perfil de citocinas inflamatórias, como a interleucina 17, né? Interleucina 1, que vão produzir inflamação, que vão ativar células, que vão liberar mediadores químicos e acabam produzindo inflamação intestinal. É muito importante que esse fato seja dito, porque as bactérias comensais, atuando diretamente ou indiretamente, como aqui está mostrado, elas impedem a produção de um fator extremamente importante chamado NF-κB, que ele é fundamental para a produção de citocinas inflamatórias. Então, tudo que nós conseguirmos fazer para melhorar a qualidade da microbiota comensal, nós estaremos fazendo para impedir que ocorra inflamação da mucosa intestinal. Portanto, a manutenção da saúde, da homeostase intestinal, depende de um equilíbrio dinâmico muito importante entre bactérias comensais e bactérias patogênicas, né? Quando as bactérias patogênicas prevalecem, né, há um desequilíbrio e aparece o que se chama de disbiose, caracterizada por dificuldade de absorção de nutrientes e diminuição de peso dos animais. É interessante, né? Porque se voltarmos aos efeitos dos antibióticos como promotores de crescimento, nós vamos ver, se tivermos dois grupos de animais, um tratado com antibióticos e um grupo controle, o do lado esquerdo, aquele que não recebeu antibiótico, se formos comparar, nós vamos verificar que as aves que não receberam antibiótico, quando necropsiadas, têm uma mucosa intestinal mais grossa. Apresentam uma mucosa intestinal com características de inflamação. Apresentam uma mucosa intestinal com focos inflamatórios, presença de sangue, hemorragia. Você isola patógenos em maior quantidade dessa mucosa intestinal. Portanto, o que o antibiótico estava fazendo ali era exatamente manter a homeostase intestinal, de alguma forma impedindo o aparecimento de bactérias patogênicas. Hoje, existem inúmeras propostas que estão sendo aplicadas como estratégias dietéticas para manter a eubiose e melhorar a qualidade de absorção, né? É o que se chama também de imunonutrição, né? Nós vamos verificar que esses aditivos nada mais são do que adicionados à ração com diversas finalidades que acabam resultando numa melhor qualidade da mucosa intestinal. A própria Organização Mundial de Saúde, quando fez a sua pesquisa dos novos antimicrobianos, detectou, né, um avanço grande do número de alternativas aos usos dos antimicrobianos que estão sendo desenvolvidas em todo o mundo. Quais seriam estes? Probióticos, prebióticos, eubióticos, óleos essenciais, ácidos orgânicos, óleos orgânicos, fitoquímicos, inúmeras outras alternativas, né? Os beta-glicanos, os nucleotídeos, né? As leveduras, os bacteriófagos, são todas alternativas que estão sendo discutidas nesse momento como alternativas e atuam por diversos mecanismos extremamente importantes. Por exemplo, podem exercer uma competição
de exclusão. As bactérias se fixam em receptores, caso contrário, o peristaltismo as arrasta e elas são excluídas do organismo. Para se multiplicar, elas têm que se ligar a receptores. E as comensais seguramente competem com as patogênicas por esses receptores. Melhora a barreira de proteção intestinal, aumenta a resposta imune, porque bactérias comensais secretam antibióticos, né? Produzem alguns peptídeos antimicrobianos, reduz a produção de citocinas inflamatórias e a liberação de mediadores químicos inflamatórios, melhoram a qualidade do sistema imuninato, melhoram a produção de antígenos, imunoglobulinas, aumentam a produção de citocinas anti-inflamatórias, aumentam a produção dos ácidos graxos voláteis, que são muito importantes, né? A difusão desses ácidos láticos também, né? Então, entre eles, probióticos e eubióticos e todos os outros que têm sido usados, que seguramente serão discutidos aqui em maiores detalhes, vão procurar, de alguma forma, melhorar a qualidade da microbiota e da mucosa intestinal. Por outro lado, é preciso pensar nas questões de manejo. Com o Vanderlei Quinteiro Monteiro Filho, um orientado meu, que está lá no cantinho, né? Com outros pós-graduandos, o Artílio Selsum Calef, Anderlise Bossói, nós publicamos alguns trabalhos que eu não vou detalhar neste momento, mas nós temos mostrado de forma inequívoca, ou mostramos, que a aplicação de estresse por frio ou por calor é capaz de produzir desbiose, porque o estresse por frio e por calor vai interferir na atividade do sistema imune, em especial do sistema imune inato, diminuindo a atividade do sistema imune inato, facilitando o espraiamento de bactérias patogênicas, muitas vezes interferindo com as ligações apicais, permitindo que bactérias patogênicas, inclusive, saiam da luz do intestino e ganhem a economia. Eu termino lembrando para vocês, então, da importância do manejo e das medidas de biossegurança, da vacinação, da nutrição efetiva, da manutenção da qualidade da microbiota. Chama atenção para essa janela que se abre de oportunidade em busca de alternativas nutritivas, dietéticas, que melhorem a eubiose. Que são essas alternativas, né? E a modulação do sistema imune. Mas, apesar de tudo isto, meus senhores, eu acredito que os antibióticos vão continuar conosco por muito tempo. São muitas as bactérias que acometem os animais domésticos, e são muitos animais que nós temos que tratar. Então, eles sempre estarão conosco. E, como eles sempre estarão conosco, é preciso que o ser humano, que é a chave de todo esse mistério de controle de resistência bacteriana, que ele entenda, né? E que comece a usar os antimicrobianos de forma prudente. E eu termino com esse slide. Medique apenas após um diagnóstico laboratorial, microbiológico, sabendo exatamente qual é a bactéria que você vai tratar. Tenha certeza de que o antimicrobiano tenha sido recomendado para aves, aves de postura ou aves de corte. Avalie o tipo de tratamento que você pretende fazer. Lembre que o uso dos aditivos está sendo descontinuado e se pede que eles sejam usados menos para controle e mais para tratamento. Evite usar os antimicrobianos criticamente importantes de alta relevância. Use a forma mais correta de administração.
cheque, né, se ele é tempo dependente ou concentração dependente, e use o antimicrobiano de acordo com a posologia da bula. Cuidado com as associações. Evitem fórmulas fixas de associações dos antimicrobianos. Elas têm se mostrado inúteis. Tome cuidado com a contaminação ambiental e siga a legislação brasileira e a legislação internacional. Lembrem que o produto liberado pelo MAPA foi exaustivamente estudado e que ele é um produto que tem eficácia, que não é tóxico para as espécies tratadas e que o período de carência dele foi cientificamente determinado. Não usem produtos piratas, não inventem medicações, posologias e esquemas de tratamento. Eu queria, então, terminar com uma frase, que é uma frase que eu gosto muito e que foi dita por Victor Hugo, não sei em que contexto, mas ele dizia que a prudência é a filha mais velha da sabedoria. E se a gente quer realmente combater a resistência bacteriana, há que usá-los de forma prudente, porque usar de forma prudente, pelo que aqui está escrito, é ser sábio. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, me coloco à disposição, meu e-mail está aqui e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado a todos.